Fala galera, belezinha? Espero que estejam todos muito bem por aí, né? Sejam muito bem-vindos a essa quinta aula do nosso curso de termodinâmica. É uma aula, na verdade, bastante importante, assim, para a qual eu estou razoavelmente empolgado, assim, né? Eu costumo falar que o professor, assim, ele fica mais ou menos empolgado em certas aulas, assim, em função do assunto, né, que ele vai falar. E, assim, sempre que eu preciso falar sobre a primeira lei da termodinâmica, eu, eu fico muito empolgado, assim, porque eu acho que é um negócio tão amplo, tão profundo, tão potente, sabe? Assim, eu sinto que o fato da nossa espécie ter conseguido sacar, velho, no código oculto da natureza, observando os fenômenos do mundo, ah, o enunciado, o que diz, as verdades, né, ditas por essa lei, é uma coisa incrível, assim, né? Então eu fico empolgado sempre que eu vou falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Eu até cheguei a gravar uma aula já nesse canal vinculada a um outro curso, né, um curso de transferência de calor, no qual, assim, para definir o que era calor, eu comecei pela primeira lei, assim, porque vocês vão ver aqui, calor aparece na primeira lei. E aí fiquei pensando, assim, se faria sentido gravar uma outra aula no canal sobre o mesmo assunto, né? Ainda que vinculada a um outro curso, a uma outra playlist, a uma outra disciplina, aqui no caso termodinâmica. E aí concluí que, assim, se eu der 10 aulas sobre a primeira lei, cada aula vai ser diferente, assim, sabe? Porque na hora, assim, você está falando sobre esse assunto, nesse fluxo, né, em que você vai acessando as ideias e montando uma narrativa e transformando isso em discurso, em palavras, em historinha, para transmitir isso para os alunos, você acaba que você acessa, assim, fluxos diferentes cada vez que você vai ministrar uma aula, mesmo que sobre o mesmo assunto, né? Senão a vida de um professor, assim, seria insuportável se ele passasse 20, 30 anos dando a mesma aula sobre aquele assunto, né? Eu morreria de tédio, assim. Eu tenho um problema muito, muito sério com tédio. Então, assim, eu eu fico muito desmotivado quando eu sinto que tenho que fazer algo que eu já sei como vai ser, sabe? Então, assim, para que eu queira gravar uma aula aqui sobre a primeira lei da termodinâmica, já tendo uma aula no canal sobre esse assunto, eu tenho que preparar diferente, eu tenho que me motivar de uma maneira diferente, eu tenho que fazer uma busca por referências diferentes para que essa aula seja interessante para mim, assim, né? Senão não faria sentido nenhum. Esse curso é um curso que eu estou gravando assim de casa, porque eu estou afim de gravar e não está vinculado, como eu falei, assim, a nenhuma universidade, a nenhuma ementa, a nenhuma grade curricular, assim, é uma coisa da minha cabeça. Então, se for para ser chato, eu não vou fazer, assim, simples, né? Para mim só faz sentido fazer uma coisa que eu estou fazendo de maneira voluntária se eu encontro um senso de propósito e, ao mesmo tempo, se eu me divirto no processo, assim, porque só o senso de propósito também não sustenta, assim, né? Porque é uma energia que eu vou gastar aqui falando, gravando aula. Então, assim, tem que ser legal o processo de fazer a atividade em si. Eu tô com uma luz aqui, velho, que tá me ofuscando muito a cara. Eu vou ali rapidinho apagar. Não vou nem pausar o vídeo, assim, 2 segundos, só para poder voltar aqui sem esse brilho. Eu achei que ficaria legal essa luz me iluminou, mas tá enchendo meu saco essa luz, então foda-se, vou desligá-la, tá? Só um segundo. Pronto, que tortura, velho. Eu tô aqui falando, né, sobre tem que ser legal e tal, eu fico me torturando com uma luz cegante, velho, que eu liguei aqui para poder gravar. Essa luz ela fica numa posição fixa e que fazia sentido para minha antiga disposição de móveis aqui no meu escritório. Eu mudei a mesa de lugar e fica na minha cara agora, assim, tá? Então, enfim, foda-se, foi desligada. Pois bem, então aqui cá estou para falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Até agora a gente estava assim definindo, né, termodinâmica, tentando contar um pouquinho de história para motivar vocês a quererem aprender os assuntos. E aí a gente começou nas últimas aulas num processo de definição de conceitos, de termos que vão ser muito usados aqui nesse curso, para que a gente possa falar o mesmo idioma enquanto a gente constrói junto aqui o nosso entendimento sobre essa ciência. Então, na última aula eu ensinei vocês a usarem tabelas termodinâmicas porque eu já tinha alertado os senhores e senhoritas que estão aqui nos assistindo que
a gente vai ter que conseguir definir estados termodinâmicos em pontos estratégicos, de ciclos termodinâmicos, né, nos quais uma substância pura vai percorrendo diferentes estados, geralmente em maneira cíclica, a fim de gerar potência, por exemplo, num contexto de engenharia, para que, através do entendimento dos valores, das propriedades chaves dessa substância pura, nesses pontos estratégicos dos ciclos, a gente consiga inferir, extrair as informações úteis vinculadas ao funcionamento desses ciclos termodinâmicos, né? O que a gente precisa agora é entender como as propriedades, né, de uma substância pura, do meu sistema termodinâmico típico, elas vão estar relacionadas com essas variações de energia do meu sistema. Basicamente isso. Então a gente vai ter que começar a falar um pouco mais sobre energia e sobre como a gente consegue alterar, modificar a energia de sistemas termodinâmicos, né? Afinal de contas, assim, a gente consegue ganhar muito entendimento quando a gente entende o universo como um fluxo de energia, né, constante que flui entre pequenos sistemas termodinâmicos locais que pertencem a essa entidade, né, que a gente chama de universo. Assim. Então, vamos começar a falar sobre energia e isso vai vir nas leis da termodinâmica. Então, deixa eu minimizar aqui meu rosto, com essas paisagens lindas de montanha aqui atrás, e vou abrir aqui a minha lousa, tá? Para a gente começar a navegar por ela. Então, assim, a termodinâmica, deixa eu pôr aqui meu rosto de novo, ela tem algumas leis, assim. A primeira seria a lei zero. Na verdade, é até estranho começar com uma lei que é zero, né? Geralmente a gente começa a contar as coisas do 1, do 2, do 3, não do zero, assim. Mas isso, na verdade, é porque essa lei, na verdade, ela vem só para dar pra gente uma noção um pouco mais precisa e formal e filosófica, assim, sobre aquilo que a gente chama de temperatura, assim, tá? Né? Termodinâmica, tem a palavra termo no nome, e termo a gente associa à temperatura, a calor. Então seria interessante que a gente começasse a tentar definir, pelo menos na forma de experimentos mentais, de maneira um pouco mais precisa, o nosso entendimento do que é temperatura. E a lei zero vem para dar essa pista para a gente. Ela fala o seguinte: se um corpo A está em equilíbrio com um corpo B, equilíbrio térmico, né, e também com C, então o corpo B está em equilíbrio térmico com C. Né? Eu fiz aqui esse desenhozinho muito simples, desse AB, AC e BC, né, para a gente meio que ver assim, visualmente o que ela está nos falando. Então, na verdade, o que ela está falando é o seguinte: bom, cara, eu vou definir, né, temperatura em termos de uma percepção, de um estado que os meus sentidos consigam captar de um certo sistema termodinâmico. A temperatura, você vai ter uma noção, um entendimento do que é temperatura, observando coisas que você consegue medir, inferir, observar e sentir que uma hora deixam de mudar quando você coloca esse sensor em contato com esse corpo que você quer medir temperatura. Ou seja, se A estando em equilíbrio térmico com B e também com C me garante que B estará em equilíbrio térmico com C, então o corpo A é a minha referência que eu estou utilizando para poder chegar próximo de perceber o que é temperatura. Ele é o próprio termômetro. Eu até coloquei aqui, né, esse símbolo A da anarquia, né, para falar A é um termômetro. Né, é o corpo que tem que entrar em equilíbrio térmico com o outro para que eu possa inferir valores ou informações a respeito de sua temperatura. Quando você pega, por exemplo, um termômetro e coloca numa xícara de café, você jamais medirá a temperatura da xícara de café, mas do sistema xícara mais termômetro, porque a xícara e o termômetro têm que entrar em equilíbrio térmico entre si para que ambos estejam à mesma temperatura. Então é sempre referencial essa noção de temperatura. É isso que essa lei fala pra gente. Eu até costumo brincar com os meus alunos e falo, cara, uma molécula nunca teve e nunca terá temperatura, ela tem movimento. Temperatura já é um grau, né, tipo, de uma medida já estatística
que você faz em cima de um número muito grande de moléculas. Então, um conjunto de moléculas, ali todo mundo flutuando, esse conjunto, né, quando ele engloba um ponto do espaço, esse ponto eu consigo atribuir a essa região, a esse pedaço de matéria, uma certa temperatura, mas a molécula em si não tem, porque temperatura já é uma questão média. Já falei isso, eu acho, quando eu falei sobre propriedade e sobre a ideia de contínua aqui em termodinâmica. Pois bem, vamos partir então para o que realmente interessa, que é a primeira lei, o princípio de conservação de energia. Então, deixa eu tentar... Isso, agora pôr aqui para baixo o meu quadro. Ótimo, estamos num pedaço top. Eu vou até retirar o meu rosto por enquanto, porque a minha cara é completamente inútil, assim, diante da magnitude da coisa linda que é a gente começar a falar de energia. É um conceito tão belo, tão bonito, tão elegante, tão profundo, tão lindo, né, que meu rosto aqui ele passa a ser tipo um chiado, um ruído, um desconforto. Então eu vou tirar ele da tela, tá? Então vamos lá, beber uma aguinha aqui para lubrificar a garganta e vamos definir energia. Eu gosto muito de começar esses processos definindo as coisas. Eu acho que a gente ganha muito entendimento, sabe, sobre a nossa percepção do mundo quando a gente se propõe seriamente a definir as coisas. Então, assim, eu não acho que seja enrolação eu ficar definindo verbalmente conceitos com vocês, mesmo sendo um curso de engenharia, no qual os alunos ficam muitas vezes afobados, desesperados, agoniados, né, porque querem ver equações sendo deduzidas, ou pelo menos números que quantifiquem coisas de interesse que eles possam aplicar. Eu sou um cara que eu acho que se você gasta um bom tempo entendendo o conceito, lendo as teorias, né, essa parte mais operacional, mais prática, mais de solução de problemas aplicados assim, eu acho que ela é bem secundária, na verdade, assim, tá? Então, eu sempre falo, assim, eu tenho um filósofo de estimação, né, que é o Nietzsche. E, cara, o Nietzsche é um cara assim, que me toca muito quando eu leio, porque ele consegue definir com uma precisão, assim, certas coisas que eu achava que já sabia o que era, sabe? E nisso, cada vez que eu leio, assim, eu olho para o mundo depois da minha leitura e falo, caralho, alguma coisa mudou, assim, né? E eu me inspiro muito nisso. Vamos definir as coisas para que a gente realmente tenha uma noção mais profunda do que elas significam. Todo mundo fala muito de energia, né? Acordei sem energia hoje, ou então tá com problema de energia aqui em casa, tá dando pico de luz. Então a gente fala muito dessa palavra, usa ela desmedidamente. E quando a gente tenta defini-la, a gente vê que a coisa é um pouco mais complicada do que parece, assim, tá? Eu peguei aqui 4 imagens assim representativas, né? Dos resultados da minha busca no Google Imagens pela palavra energia. Então, uma lâmpada que a gente associa à energia elétrica, né? Os 7 chakras do corpo humano que a gente associa a pontos de fluxo de energia, né? Que passam nesse eixo central que conecta o ser humano do seu chakra base na Terra ao seu chakra coronário que está fora da cabeça, apontando da raiz para os céus e conectando entre esses dois extremos um ser humano através de um fluxo de energia que se movimenta aqui dentro. É um conceito muito bonito que eu gosto bastante, assim, mas que é totalmente diferente do entendimento formal da física moderna do que é energia. Aqui um átomo girando e a gente associa energia à matéria, e o átomo também é a composição constituinte da matéria, né? Einstein dizia que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Existe uma correlação direta aqui, né? Turbinas eólicas, a gente fala muito de energia dos ventos, energia solar aqui, diferentes formas de manifestação de fluxos energéticos que a gente enxerga na natureza em função das demandas e necessidades humanas. Então, diabos, o que é energia, velho? Afinal de contas, o que é energia? E aí peguei algumas definições aqui que eu encontrei na internet. Vamos ver. Wikipedia. Energia é uma propriedade quantificável que deve ser transferida a um objeto para realizar trabalho ou para aquecer o objeto. Então, Wikipedia define energia em termos daquilo que você quer fazer com ela, né? Realizar trabalho ou aquecer um objeto. Ele é muito pragmático, né? Aquela definição meio direta, assim. Então, do que o Wikipedia fala, eu sei que energia, então, é uma propriedade. Eu posso medir, eu posso quantificar. E se eu quiser realizar trabalho, ainda que eu não tenha definido com vocês o que é trabalho, falei isso, ou aquecer um objeto, eu vou ter que trabalhar com energia, né? Esse dicionário Oxford Languages,
que na verdade é um mecanismo de busca do Google, quando você pede definição das coisas, fala que energia tem a ver com força e vitalidade requerida para sustentar uma atividade física ou mental. Está falando de energia no campo já do movimento, né, humano, atividade física ou mental, né? Potência derivada da utilização de fontes físicas ou químicas, especialmente com o intuito de prover luz e calor ou gerar trabalho em máquinas. Então, veja, calor e trabalho, movimento e transferência de energia térmica estão aparecendo aqui quando eu tento definir o que é energia. No fundo, a definição de energia é a própria primeira lei da termodinâmica, tá? Vocês vão perceber isso. A primeira lei é a maneira formal de definir o que é energia. É isso, né? Palavras associadas, poder, vigor, domínio, capacidade, forma, influência, possibilidade, e a gente pega e começa a usar o vocábulo, né, no nosso uso comum, para além da definição formal da física, né? Uma outra definição que eu não li, mas que está aqui na lousa escrita, né? A propriedade da matéria e da radiação que se manifesta como uma capacidade de realizar trabalho, gerando movimento ou interação entre moléculas. Então, assim, essas definições dão pra gente uma ideia do que poderia ser energia, né? Eu gosto muito de definir da seguinte maneira: energia é a capacidade contida na matéria de gerar mudanças no estado de sistemas e subsistemas termodinâmicos por meio de processos de transferência de energia descritos pela primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, para a gente, energia é uma coisa que está na matéria e essa capacidade que ela tem de promover algum tipo de mudança em outras porções de matéria, né? E aí, quando a gente analisa uma porção de matéria em relação a outra, a gente está analisando um sistema termodinâmico em relação ao outro. O ar que se movimenta, né, e transfere energia para as pás de uma turbina eólica e essa turbina gira, o ar é um sistema que tem uma capacidade de interagir com esse outro sistema, que é as pás, e nessa transferência ele faz com que essas pás se movimentem. Ele passa um pouco da sua capacidade de fluir para a capacidade de girar da pá. Então, uma transferência entre capacidades de realizar mudanças de configuração de objetos, de matéria no espaço, no tempo. É uma transferência de energia que aconteceu, tá? Então, por enquanto, fiquemos com essa definição de energia. Em seguida, para eu poder enunciar direitinho a minha primeira lei, eu tenho que definir o que é trabalho. Então, façamos isso. Vamos definir aqui trabalho, né? E eu peguei aqui várias imagens e aqui eu vou dar uma brisada, assim, né? Tipo, primeiro, vamos dar um zoom aqui nas imagens que eu peguei para representar trabalho, assim, né? Que eu peguei de livros e de fontes, assim, que para mim faziam sentido. Então, um cara empurrando um carro, esse brother tá trampando, ele tá, tipo, fazendo trabalho ali, ele quer transferir, velho, a energia dele para gerar movimento nesse carro, isso é trabalho. Esse motor gira, tem um eixo que gira, então existe um trabalho vinculado a forças e velocidades, ou torques e velocidades angulares nesse cara aí. Então, um eixo girando também tem a ver com trabalho, assim. Uma bateria, por exemplo, tem a ver com trabalho, com movimentação de cargas elétricas de maneira organizada, que eu chamo de corrente elétrica, no meio condutor, né? E esses elétrons, eles se movimentam aqui porque eles experienciam forças devido a um campo elétrico que é gerado quando você liga essa bateria. Então, esse movimento somado a essas forcinhas vão estar associados a trabalho elétrico. Trabalho tem muito a ver com força e com deslocamento ao mesmo tempo. Movimento e força, seja torque e velocidade angular, no caso de trabalho de eixo, força mesmo de um brother linear, né, empurrando um carro para frente, essas forças elétricas em cargas elétricas, que eu chamo de corrente, dentro da bateria, uma hélice girando é trabalho, deixa eu pôr aqui meu setinha. Uma hélice girando também tem a ver com trabalho, movimento. Um gás se expandindo tem a ver com movimento, porque gás tem pressão, pressão tem a ver com força, e se ele se expande tem movimento, e sempre que tem força e movimento tem trabalho sendo feito. Então são imagens representativas de trabalho. E aí eu peguei, velho, né? Então vamos definir isso em termos de um enunciado formal. E aí a definição que eu tenho aqui, ó, do Wikipedia, que eu acho perfeita, é a energia transferida de ou para um objeto por meio da aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Like do Facebook, maneira, bela definição.
A definição do Merriam-Webster, produzir um efeito ou resultado desejado, ter sucesso. Definição bosta, uma péssima definição, porque associa trabalho à tristeza de um ser humano aqui, né, que querendo ter sucesso, enganado pela sociedade de consumo no qual ele se meteu aí sem ter escolhido direito, achava que trabalhar era ficar o dia inteiro no escritório de terninho e tal, querendo ter sucesso e tá aqui, ó, triste. Então essa aqui é uma péssima definição de trabalho, não tem nada a ver com isso, isso não é trabalho, isso é tortura, isso é tristeza. Trabalho pra gente é essa energia que a gente transfere, deu para um objeto, por meio da aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Então aqui, velho, vamos dar uma brisadinha aqui no freestyle em relação ao que é trabalho. Aproveitar que a gente tem uma lousa aqui, deixei um espacinho em branco aqui para brisar de propósito com vocês. Vamos aumentar aqui para poder escrever com tranquilidade, porque é mais confortável para o meu dedo fazer movimentos, né, numa lousa ampliada. Então, trabalho para a gente, eu vou chamar de W. E esse cara, ele vai ser a integral entre dois estados do produto força, esse aqui é um vetor, que multiplica escalarmente um deslocamento. A definição assim matemática, formal, do que eu estou chamando de trabalho, né? Tem a ver com força e tem a ver com deslocamento. Vamos pôr aqui força e tem a ver com deslocamento, movimento. Todas aquelas imagens passavam essa ideia, né? Tanto o gás ali no cilindro expandindo, deslocamento, pressão, força, o cara empurrando o carro, força, deslocamento, bora nessa, as correntes elétricas dentro de um condutor, forcinha, carguinha, vamos nessa, movimento, corrente, elétrons andando, então força e deslocamento. Vamos ver como essa definição estaria, por exemplo, associada a algumas ideias que a gente já carrega com a gente desde o segundo grau sobre o que é energia. Se eu pego, por exemplo, força, entendo que pela segunda lei de Newton, isso aqui é igual a variação com relação ao tempo da massa vezes a velocidade de um objeto, que eu chamo de quantidade de movimento, supõe um objeto de massa fixa. Vamos pegar aqui, brother, um bloquinho, está no estado 1, e você vai levar ele para o estado 2, aplicando uma forcinha nesse brother e gerando aqui um deslocamento ΔS nesse cara entre 1 e 2, tá? Esse aqui é o nosso exemplo para a gente entender essa relação aqui. Então, se esse cara tem uma massa m, a massa se conserva aqui de tal sorte que a derivada desse produto mv vai ser m dv dt. Vou pôr aqui em termos de vetor, força. Bom, nesse sentido aqui, a força e o deslocamento estão na mesma direção aqui, ó, tá vindo para cá. Então, se eu pego e aplico isso daqui na definição de trabalho, que é essa integral entre 1 e 2 da força, que é m dv dt, que multiplica escalar um deslocamento ds, esse produto escalar, na verdade, vai ser tipo dv ds, os módulos, porque o cosseno entre eles é zero. Perdão, o ângulo entre eles é zero, o cosseno é 1, então estão alinhados. Isso daqui eu posso então propor que vai ser, vamos colocar aqui, a integral entre 1 e 2 de m, olha que loucura, dv ds, e o dt, vou pôr aqui, ó, em vez de colocar aqui embaixo, tanto faz onde eu coloco. E aparece ds dt. ds dt é derivada com relação ao tempo das variações do espaço. Você aprende em cálculo 1 que isso aqui é igual à velocidade do cara, né? Então, o que a gente está vendo aqui, olha que coisa interessantíssima, esse trabalho por essa definição simples do Wikipedia, fajuta, sem profundidade nenhuma, aquela coisa mais suave na nave, ela vai levar ao seguinte, velho, o trabalho vai ser igual a integral entre 1 e 2 de mv dv. Eu sei integrar polinômio, aprendi em cálculo 1, isso aqui vai ser mv² sobre 2 avaliado entre 1 e 2, que vai ser igual à variação da energia cinética desse cara entre os pontos 1 e 2. Então, aplicando a definição de trabalho aqui, integral de força vezes deslocamento, eu já estou mostrando para vocês já que, usando a segunda lei de Newton, esse trabalho que uma força F executa para mover um cara de massa m durante um deslocamento S, entre ponto 1 e 2 com uma velocidade v, vai ser igual à variação da energia cinética desse cara entre os pontos 1 e 2. Aquilo que você decora no segundo grau, você vê que você obtém já da aplicação direta da definição e, mais do que isso, no final eu estou mostrando que esse trabalho tem a ver com variação de energia.
Olha só, isso aqui já é a primeira lei, eu só não enunciei ela ainda, tô definindo as coisas. Vocês estão sacando, velho, que quando eu defino as coisas, eu já tô tipo falando a primeira lei já, né? Isso que é o mó barato, eu não sei a primeira lei, mas todo mundo aqui já sacou a primeira lei. Só não defini o que é energia e trabalho, nem defini calor ainda. Um outro exemplo que também é interessante, imagine aqui agora, meu senhor, que você é a própria gravidade, essa força incrível, mística. Então você quer pegar e fazer com que uma bolinha vá de 1 e venha para esse ponto 2, pela ação da sua magnificência, da gravidade. Então esse cara aqui, se ele tem uma altura h, né, entre 1 e 2, e eu sei que essa força da gravidade, ela é o produto da massa vezes a aceleração gravitacional, porque é uma aceleração constante, né? Eu posso aplicar essa mesma ideia na definição do trabalho que a força gravitacional faz para mover a bolinha entre 1 e 2, vai ser mg escalar ds. G e ds aqui estão na mesma direção, porque ela vai andar na direção da gravidade. Então aqui eu vou ter mg, né, integral de ds, do deslocamento entre 1 e 2. Bom, integral desse cara vai ser mg, que multiplica h em 2 menos h em 1. Então isso aqui vai ser igual à variação da energia potencial gravitacional, né? O trabalho que a força da gravidade faz para poder derrubar a tua caneta é igual à variação da energia potencial gravitacional da sua caneta. Aplique essa definição ao trabalho de uma força elástica, Kx, né? E chegue na ideia de energia potencial elástica, você mesmo em casa, sozinho, brincando, tenho certeza de que você é capaz. Então aqui a gente tem já uma definição do que pode ser trabalho. A gente já viu que trabalho tem a ver com variação de energia cinética e potencial, é o que fala a primeira lei. Vamos então definir calor. O que é calor, meu amigo? Calor, eu peguei algumas imagens aqui, né? E eu vou começar pelas imagens. E eu peguei imagens interessantes, porque você escreve calor na internet, você pega cada referência visual ridícula que não tem nada a ver. Tem um cara aqui que está sentindo muito calor e está com a mão na testa e está bufando. Isso não é calor, isso é a percepção que esse maluco tem de que a interação energética entre o seu corpo e o meio está desfavorável, no sentido de que ele está acumulando energia térmica ao longo do tempo. O ser humano é um excelente calorímetro e um péssimo termômetro, ele sabe quando está ganhando ou perdendo calor, apesar de não fazer a menor ideia de qual é a temperatura nesse momento. É interessante, né? A gente tem, assim, cara, uma coisa fantástica como ser humano. A gente tem muita dificuldade de perceber condições absolutas de movimento, assim, né? Então, por exemplo, você está no avião, você está a 1000 km por hora e você está lá, tipo, na suave. Agora dá uma turbulência, uma variação brusca, você fala, opa, né? O estômago vem na boca. Por quê? Porque você percebe muito variação. Aceleração e frenagem, você percebe, vai decolar, você cola na cadeira, pousa, você vem para frente. Agora, quando está lá em cima a 1000 km por hora constante, você acha que está parado, porque você é um péssimo velocímetro, você é um bom acelerômetro. O mesmo ocorre para o calor. Você fala, tá quente, tá frio. Na verdade, o que você gostaria de estar falando seria, eu estou perdendo e estou ganhando calor a uma taxa muito acentuada. Então, quando ganho calor muito rapidamente, acho que está quente. Quando perco calor muito rapidamente, acho que está frio. Mas no fundo, tem mais a ver com o processo de troca entre o seu corpo e o meio, né? Então, cara, isso aqui não é calor, isso aqui é a percepção desse cara sobre essa troca energética, não define calor. Outra coisa que não define calor é esse filme aqui do Val Kilmer, do Al Pacino e do De Niro, chamado Heat. Isso não tem nada a ver, isso é um filme, isso não é calor. Calor tem mais a ver com o fogo aqui, as labaredas, tem a ver com essa resistência elétrica dentro de um cilindro pistão, tem a ver com um transistor, com um processador, com um CPU aqui que recebe um ar de resfriamento para não derreter, tem a ver com uma panela com água quente entrando em ebulição, isso tem a ver, né? Calor tem a ver com isso. Então, o que é, afinal de contas, calor? Né? Vamos minimizar aqui meu rosto, nem precisa do meu rosto, dane-se. O que é calor? Né? O Wikipedia fala o seguinte, que calor é uma forma de transferência de energia de ou para um sistema por mecanismos que não sejam trabalho termodinâmico ou transferência de matéria. Então ele está definindo calor, tentando meio que excluir o que não é calor. Né? Eu sei que existe uma forma de transferência de energia de um sistema para uma vizinhança, por exemplo, ou entre sistemas, e que
Se essa forma não for trabalho e não for troca de massa, então é calor. Mas o que é calor, afinal de contas, né? Então, calor eu preferi definir como uma forma de transporte de energia que se origina sempre que ocorre um desequilíbrio térmico. Então, se está em equilíbrio térmico, não existe calor. Para existir calor, tem que ter um distúrbio, um desequilíbrio, um delta, um shift, uma mudança. Então, se você tem um desequilíbrio térmico entre dois pontos do espaço, deixa eu aqui pôr meu rosto de novo, que eu quero mexer minhas mãos, tem dois pontos do espaço, aqui as moléculas estão vibrando com mais energia do que aqui, esse cara está mais quente do que esse cara aqui, então vai surgir naturalmente na matéria um vetorzinho falando: opa galera, eu tenho que avisar para vocês uma coisa muito importante. O que é, senhor? Esse cara está quente, então fique quente também, por favor. Ele tem que comunicar para o meio que alguém está quente, buscando equilibrar as coisas. Ele surge naturalmente, espontaneamente, sempre que acontece isso. Na natureza, ele se manifesta através de 3 mecanismos diferentes. O legal, cara, é que assim, eu dando uma aula sobre primeira lei num curso de termodinâmica, eu tenho que falar sobre calor. E calor, cara, é todo um outro curso, né? É um curso de transferência de calor. Então, um pedaço de uma variável que aparece na primeira lei é toda uma outra disciplina à parte, a transferência de calor, no qual a gente vai estudar profundamente, né, como que isso acontece, como que esses fluxos se manifestam, né, por condução, convecção e radiação, em meios que estão parados, em meios que estão sujeitos a escoamentos, né, no qual um fluido carrega energia quando ele se movimenta e tira essa energia que ele rouba de uma placa quente, por exemplo, e manda para o resto do meio, ou por radiação, né, na qual a gente tem essa emissão contínua de ondas de radiação térmica pela matéria termicamente ativa, porque sempre que os seus átomos estão ali vibrando, se movimentando e tal, e suas partículas subatômicas estão pulando entre diferentes camadas com diferentes níveis de energia, alguma coisinha ali meio que sobra e ele manda para o meio na forma de ondas que saem de todos os pontos do espaço, em todas as direções, tentando, né, comunicar para a galera que alguém ali está termicamente ativo, então bora ficar também termicamente ativo. Você percebe que é quase que uma carência, né, do universo, ele quer que todo mundo fique à mesma temperatura, então se você muda a temperatura, opa, vamos voltar. Ele tem mecanismos regulatórios automáticos de tentar buscar, restaurar coisas que um dia foram como eram, assim. Isso é muito interessante, né? E aí a gente tem um curso inteiro sobre transferência de calor. Quando eu ministrava aulas na Unicamp, lá eu dava Transcal 1 e Transcal 2. A gente tinha 2 cursos, velho, de transferência de calor, porque tem muita coisa a ser estudada quando você vai tentar entender de verdade os mecanismos físicos por trás dessas trocas de energia entre condução, convecção e radiação entre sistemas e vizinhança, tá? Então, calor é aquilo que não é trabalho, é aquilo que tem a ver com temperatura, né? Por exemplo, condução, cara, que é esse fenômeno físico no qual você pega, sei lá, se eu esquento esse pedaço aqui da minha caneta, esse cara, depois de um tempo, vai ficar também um pouquinho mais quente. Por que isso acontece? Porque quando você esquenta isso daqui, velho, as moléculas aqui nessa região começam a vibrar mais. E elas estão ligadas numa estrutura, numa lattice, numa rede, né, coesa. Então, se esse cara aqui, começa a vibrar mais, esse aqui também vai vibrar também alguma coisa. Então, existem ondas que se propagam ali dentro do meio, existem teorias de onda, no qual a gente associa essa manifestação a fónons, né? São entidades como se fossem ondas internas que se movimentam dentro do material, carregando essa energia vibracional, informando para o resto do meio que alguém está mais quente, alguém está mais frio. Então a condutividade térmica do material, né, vai estar associada em algum nível ao quão organizada vai estar essa estrutura, né, atômica dentro do material que vai carregar a informação. Você pega, por exemplo, né, o quartzo e o vidro, que são feitos basicamente dos mesmos átomos, mas no caso um cristal de quartzo, assim, ele tem uma rede muito mais coesa do que o vidro, que é amorfo. O quartzo conduz muito mais calor do que o vidro. É quase o mesmo material, mas muda a estrutura, porque tem a ver, né, a condutividade térmica de um material tem a ver com essa coesão interna. No caso, por exemplo, de metais, a gente tem que os mesmos elétrons que carregam eletricidade carregam também calor. Então, o fato do metal ser entendido como um mar de elétrons livres
faz com que a gente vai ter uma correlação entre a condutividade elétrica e a condutividade térmica, por exemplo, em materiais metálicos. Então, quando você vai explorar os mecanismos físicos responsáveis pela transmissão do calor, você se depara com todo um outro universo assim para entender melhor a matéria e como as coisas funcionam. Então, aqui nesse canal do YouTube, eu tenho já um curso inteirinho, bonitinho, do início ao fim, de transferência de calor, em 3 módulos: condução, convecção e radiação. Convecção são mais de 20 aulas só sobre convecção. E eu falo de mecânica dos fluidos, das equações do movimento, né, de muitos outros assuntos, só para investigar, velho, como o calor se manifesta. E o calor é uma das coisas que aparece na primeira lei. Então, afinal de contas, o que é a primeira lei? Até agora eu não falei da primeira lei, velho. Então vamos ver aqui. O que a primeira lei fala? Ela fala o seguinte, que a variação de energia de um sistema... Vamos pôr aqui uma reguinha para a gente fazer pelo menos uma setinha, não funciona mais, tudo bem. Então ela fala o seguinte, que essa variação, funciona aqui, de energia de um sistema, ela vai ser igual à troca de trabalho entre o sistema e a vizinhança, mais a troca de calor entre o sistema e a vizinhança, tá? Bom, existem assim 50 maneiras diferentes de eu escrever isso em linguagem matemática. Na próxima aula o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tentar pegar isso daqui, essa ideia é bem simples, né, que fala basicamente o seguinte, que para a energia do meu sistema variar, eu tenho que fazer com que ele troque essa energia com a vizinhança, e tem 2 jeitos de trocar, ou ele troca calor ou trabalho. Então é isso que ela fala para a gente. Agora, o que a gente tem que ver é como enunciar isso para sistemas fechados, sistemas abertos, né, sistemas transientes em regime permanente. Então, assim, tem várias formas diferentes de enunciar esse mesmo princípio. Na próxima aula eu vou começar a fazer isso com vocês, tá? Vai ser o objetivo da próxima aula. Bom, então aqui, né, eu poderia também falar o seguinte, que é a diferença entre a energia final e a energia inicial do meu sistema. Então veja que final e inicial tem a ver com o tempo, velho. Então vai ser interessante escrever essa lei na aula que vem em termos de taxas, de variações no tempo. Isso vai ser igual ao input de trabalho menos o output de trabalho, né? Ou seja, o quanto que a vizinhança manda de trabalho para o sistema, menos o quanto o sistema devolve para a vizinhança. Então veja que quando eu falo de energia, eu falo de inicial e final, tempo. Quando eu falo de trabalho, eu falo de dentro e fora, processo. Então tem uma diferença, né? Mas o tanto que o sistema está recebendo de calor da vizinhança, menos o quanto ele está mandando para fora. Então, na aula que vem falarei melhor sobre essa convenção de sinais, tá? E sobre essas formas de escrever a primeira lei. Bom, aqui eu fiz uma figurinha, né, que eu ponho aqui o sistema, e aí eu tenho aqui fronteiras que separam ele da minha vizinhança, e essa vizinhança, então, vai poder trocar ou receber calor e trabalho do meu sistema, e nisso fazer com que a energia do sistema varie. É uma forma visual de você representar a primeira lei. E aí, para encerrar a aula de hoje, eu quero propor uma brisa para vocês, tá? Uma brisa baseada em tudo que eu falei aqui. Vamos brisar um pouco. Eu peguei uma matéria, velho, que eu tava empolgado, assim, que uma amiga minha me mandou, velho, pelo WhatsApp, assim, querendo saber minha opinião, assim, né? Como se eu soubesse alguma coisa. Eu não sei de nada, eu sou um mero professor, assim, né? Sei de muito, muito pouco, mas enfim, as pessoas acham que eu sei alguma coisa. E aí às vezes me mandam matéria, me perguntam, o que você acha disso e tal. E a ideia é o seguinte, é uma reportagem que falava o seguinte, tem um físico, cara, que afirma que o tempo, ele corre em 2 direções. Então a gente está vivendo aqui uma cronologia de um tempo que está indo numa direção do presente para o futuro, né, e que vinha do passado para o presente, mas ele afirma que pode ter, né, um outro universo no qual o tempo esteja andando numa outra direção. Aí você fala, cara, mas isso é uma loucura muito grande. Como é que a gente pode pensar nisso? E aí ele fala assim, pense fora da caixa. Então vamos brisar um pouco, porque pensar não custa nada, né? Na verdade, a falta do pensamento é muito custosa. Veja a situação que a gente está hoje em dia, né? A gente está vivendo um caos porque as pessoas estão com uma ojeriza ao próprio pensamento. Assim. A gente vive numa era que eu chamo de era da pós-verdade, no qual tanto faz, né, estar num livro de termodinâmica e estatística ou ser uma informação que está numa corrente de WhatsApp do grupo do churrasco do teu tio. Tem o mesmo valor essas informações para o mundo que a gente vive, porque pensar é coisa de comunista, segundo algumas pessoas que estão no poder, pensar é coisa de não sei o quê. Então, assim, a gente está numa era em que pensar está sendo muito
o ato de pensar está sendo muito mal visto pelas autoridades, né, por parte da sociedade que a gente vive. E, cara, não pensar tem um custo muito alto. Gente morre sem precisar morrer quando você deixa de pensar, tá? Então vamos pensar um pouco, pense fora da caixa. Aqui eu coloquei, velho, nessa imagem aqui da esquerda, curte só, 3 sistemas, 1, 2 e 3. E aí, só que no lugar daquilo que era a vizinhança aqui, né, que eu tinha uma vizinhança, nesse caso, essa vizinhança vai ser um outro sistema, vai ser o sistema 2. Então, o sistema 2 também está interagindo com as suas vizinhanças. Quem seria a vizinhança dele? O sistema 1 e o sistema 3, que é uma outra vizinhança, para o sistema 2. Mas é um outro sistema em si. Veja, esse universo que a gente vive é um apanhado de sistemas e subsistemas. A gente define o que é sistema. E esses caras estão interagindo ali. A gente cria essas separações, né, que facilitam para a gente explicar o mundo, cria conjuntos, subconjuntos, mas no fundo a coisa é meio que contínua, né? Então o que era vizinhança ali é um outro sistema. Agora, pode ter uma vizinhança mesmo real, que seja uma vizinhança comum a todos esses 3 sistemas. Então olha esse fluxo energético aí dessa figura muito louca, né, e medite um pouco sobre essa questão da vizinhança. E aí o que isso tem a ver com esse maluco da física que fala que o tempo corre em 2 direções? A gente vai ver em algum momento a segunda lei da termodinâmica. Essa segunda lei, cara, ela está associada, segundo alguns entendimentos, ao sentido do tempo, porque ela define uma propriedade chamada entropia, que é uma propriedade que sempre é gerada quando um processo ocorre no sentido natural do tempo. É basicamente isso que ela fala, assim. Então ela consegue está associada ao grau de espontaneidade de um processo, né? Se um bloco de gelo imerso num ambiente mais quente vai derreter naturalmente, essa é a direção natural, espontânea do tempo, esse processo vai gerar entropia, tá? E eu não posso ter uma desgeração de entropia. Isso não acontece no sentido inverso. Eu não posso desaparecer com a entropia. Eu posso transferir essa entropia que eu gero para outros sistemas. Então, eu vou falar sobre isso mais pra frente, isso ainda vai ser dito, tá? Tô só adiantando aqui que tem uma lei, que é a segunda lei, que está associada a esse rolê de tempo, espontaneidade, etc e tal, e entropia. E aí, cara, algumas pessoas falam, né, que a entropia do universo está aumentando continuamente, porque tudo que acontece aqui no sentido natural do tempo gera uma entropia, ainda que você não saiba o que é entropia, e o universo não tendo uma vizinhança para poder transferir essa entropia que é gerada, ele está acumulando entropia. E aí que vem a minha brincadeira. O universo não ter uma vizinhança. É aqui que mora o pulo do gato e tem a ver com essa matéria, né? Olha que isso aqui é um trecho da reportagem mesmo, tá? Desse cara aí, da fonte e tal. E ele fala, pense fora da caixa. E ele fala o seguinte: as leis da termodinâmica foram estabelecidas durante a Revolução Industrial, quando os engenheiros tentavam fazer motores a vapor que desperdiçavam menos energia. Eu falei sobre isso aqui, né? O Carnot e aquele tratado dele e tal. Aí ele fala, a segunda lei indica que conforme a energia é transferida e transformada, parte dela se dissipa. Em termos práticos, é desperdiçada. Tem uma energia que eu não consigo reaproveitar. Lembra do Carnot? Nem toda a energia da fonte quente consegue virar trabalho, porque parte tem que ser jogada fora para uma fonte fria, porque existem coisas irreversíveis na natureza que não me deixam aproveitar toda essa energia. Né? E aí o que esse físico fala para argumentar que pode existir um outro universo no qual o tempo esteja fluindo no outro sentido, e eu achei bem interessante, é o seguinte, ele fala, bom, aí reside o problema, porque essa segunda lei foi feita pensando em cilindros e máquinas, nos quais a energia e calor passavam de um lugar para o outro, confinados em um espaço delimitado. O universo tem uma fronteira, tem uma borda, tem uma vizinhança, é fechado, está aberto. Entende como é interessante como essas definições de sistema aberto e fechado, juntamente com as leis da termodinâmica, elas levam a certas formas e maneiras de pensar na realidade do universo muito interessantes, muito fora da caixa, inclusive num universo em que o tempo está andando, né, de trás para frente, ou de frente para trás, sei lá, estou confuso. Mas é isso, né? Então brisem sobre isso, meditem sobre isso, essa é a brisa, né?
que eu queria colocar para vocês no fim da aula, né? Nas palavras do físico, do Barbour, termos que literalmente pensar fora da caixa, brother. Porque tá todo mundo preso na mesma caixa e a gente não vai sair dela pensando dentro da caixa. Galera, gratidão pela companhia virtual na aula de hoje. Espero que tenham curtido essa aula. Eu curti pra caralho gravar. Achei que foi muito divertido. E na próxima aula a gente continua falando sobre a primeira lei da termodinâmica e mostrando diferentes formas de enunciá-la. Um beijo, galera, no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem na paz, fiquem na suavidade. Tamo junto. Até a próxima aula. Viva a ciência. Arro!